TV Friburgo, a TV da família friburguense. Aqui você tem vez, imagem e voz. Vem aí, a próxima atração. O programa a ser apresentado é de responsabilidade dos seus idealizadores e produtores. A partir de agora, entra no ar mais um líder de audiência. Aqui, pela TV Friburgo, a TV da família friburguense. Muito bem, estamos começando o programa Personalidade. Eu sou Gilvan Costa, estamos ao vivo hoje, dia 16 de junho, aqui na TV Friburgo e no site tvfriburgo.com. Você pode ligar para cá no telefone 2522-9522 ou mandar mensagem pelo WhatsApp, que é o 997-531-656. Eu repito para você, 997-531-656. E participar, caso queira deixar um abraço ou até mesmo fazer uma pergunta ao convidado do programa Personalidade desta semana. Temos reprise dentro da nossa grade de programação durante todo esse período de 7 dias, inclusive quando disponibilizado também pelo YouTube. Conforme você está vendo aí na sua telinha, na sua casa, a nossa personalidade de hoje é o Maicon Gonçalves, ele que é professor de Educação Física e também pós-graduado em Gestão e Marketing Esportivo. Então, portanto, eu repito, o telefone 2522-9522 está à sua disposição e também o nosso WhatsApp, que é o 997-531-656. Maicon Gonçalves, muito obrigado, boa noite. E independente do que possamos conversar num programa, que eu costumo dizer, exatamente por ter um nome, personalidade, ele é seu, antes de mais nada, o que você gostaria de discutir, conversar com os telespectadores do Canal 15, que é o canal da família friburguense, na sua opinião? O que você gostaria? Olha, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Com certeza, o convite é nosso, valeu. Me sinto lisonjeado. Personalidade, não digo nem tanto, acho que uma não? Figura pública que está começando a iniciar o teu espaço, acho que a gente pode tocar nos assuntos aí sobre esporte, sobre projetos, relevância do esporte para a cidade, né? Gestão pública do esporte, gestão de clubes, que nós temos vários clubes pela cidade aí que vivem andando mal das pernas aí. A gente pode estar tocando nesses assuntos. Perfeito. Maicon, eu da mesma forma que tanto no programa Debates na TV, que é ao vivo às segundas-feiras, e no programa Personalidade, que é o filho mais novo da casa, vamos dizer assim, às quintas-feiras, eu costumo, com unhas e dentes, dizer que defendo a educação em sua plenitude. Sim. Mas, por exatamente defender a educação em sua plenitude, fique à vontade para me corrigir, e assim a gente dá uma dimensão à nossa conversa. A educação física, vamos dizer assim, não só a educação física, como também a questão do esporte de uma forma geral, é o braço direito da educação, ou ela pode ser vista de uma forma mais ampla? Na realidade, ela pode ser vista de uma forma mais ampla, sim, porque a educação física, que está incluída dentro da educação, ela oxigena o cérebro. Toda criança, ela precisa estar assimilando melhor o conhecimento que é dado dentro de 4 paredes, que é a matemática, o português, essas matérias mais lecionadas. A educação física, ela te permite uma liberdade maior, oxigena mais o teu cérebro, te traz um pouco mais de dinamismo e de reflexão dentro da sua atividade. Isso é bom, porque é provado cientificamente que uma criança que pratica atividade física, não só no ambiente escolar, mas fora do ambiente escolar, ela consegue assimilar muito mais conhecimento, por estar realmente linkando toda essa prática de esporte, né? O metabolismo dela, o corpo dela está desenvolvendo muito mais rápido, muito mais fácil, e isso assimila melhor o conhecimento que está sendo adquirido na parte de conteúdo. Perfeito. Maicon, como você vê atualmente a questão da educação dissociada do esporte, que infelizmente é o que acontece
em muitas escolas, colégios e até inclusive universidades. Isso é um problema sério, né? Porque nós tínhamos um grande espaço dentro das escolas que era ocupado pelas aulas de atividade física. Hoje está se cortando e está se voltando muito mais para o lado do vestibular, do pré-vestibular, do Enem. Acabei de ler um artigo recentemente falando sobre a educação nos Estados Unidos. Eles não procuram mais um número 1. Eles procuram uma pessoa que saiba se expressar. E o esporte dá isso. Ela faz com que você tenha uma convivência conjunta, né, coletiva, né, porque você está praticando uma atividade que não depende só de você, depende também do meio. E isso te gera uma pessoa ser mais, te transforma numa pessoa muito mais comunicativa, muito mais afetuosa, e isso te coloca melhor no mercado. Quando você se preocupa só com a parte de conteúdo, você se limita muito. Você quer ficar dentro do apartamento estudando, você quer deixar o seu convívio de rua com os amigos, o futebol na rua, a brincadeira na rua, o cinema com os amigos, para poder estar se dedicando mais ainda à questão do vestibular. Então você se torna número 1, mas não sabe vender o seu peixe. Ou seja, você virou um aluno nota 10, mas não consegue se comunicar muito bem. Então você não consegue vender a si próprio. Você virou um ótimo aluno, sabe tudo de conhecimento, mas na hora de se expressar não consegue passar. O esporte dá isso. Então linkar esses dois meios, né? No caso o conteúdo e a prática de atividade física, é muito bom, porque deixa você muito mais liberto. E nada melhor do que conhecer o próprio corpo e o limite do teu corpo. Porque o corpo é magnífico. Eu estou conversando com você, eu estou olhando para a câmera, eu estou vendo a luz, eu estou gesticulando e eu estou fazendo essa leitura toda por quê? Porque eu refinei isso. Quando você não refina, você fica sem reflexo, isso reflete diretamente no trânsito, na hora de dirigir. Então isso é muito importante. Perfeito. Qual a associação, Maicon, que você faz nos dias atuais entre a educação e o esporte? Ou que seja o inverso entre o esporte e a educação? Qual a importância desses dois num contexto atual, onde o próprio governo federal se destaca como pátria educadora? Na realidade, o esporte e a educação, como a gente acabou de falar, eles têm que caminhar junto. Pois existe um grande problema hoje, que são esses núcleos esportivos que são espalhados pelo qualquer canto da cidade. Sendo que esses núcleos eles são espalhados e de maneira aleatória, sem pesquisas, né, às vezes até mesmo de número de alunos, de tantos outros. A Prefeitura Municipal tem feito um trabalho legal de inaugurar, mas às vezes inaugura 2 meses depois, 3 meses depois acaba fechando, porque os alunos não conseguem entender qual é a proposta do núcleo. Muitos alunos entendem que o núcleo esportivo, a educação, o esporte, ele é algo para te tornar um profissional. Na realidade não é. É algo para poder te colocar no meio, te dar uma atividade física, melhorar a tua postura, melhorar o teu jeito de se colocar socialmente, né? a tua postura por completo. Seja na fala, seja na forma de se vestir, na forma de se conduzir pela rua. E você linkar todos esses projetos sociais com uma boa educação é você se preocupar com o aluno dentro do núcleo, participando das atividades, fora dali, e com a família. Tem que ser conjunto, tem que ser junto, essa mesma vertente, em educar, em transformar, em tornar o aluno melhor, tanto intelectualmente, fisicamente, socialmente, para que assim a gente comece a melhorar a nossa sociedade. Perfeito. E fazendo essa análise junto aos telespectadores que podem ligar para cá e participar deste bate-papo, conhecendo um pouco mais a personalidade do programa dessa semana, que é o Maicon Gonçalves, ele que é professor de Educação Física e pós-graduado em Gestão e Marketing Esportivo, eu lhe perguntaria, Maicon, o que falta ou a evolução da área esportiva em Nova Friburgo?
tem alguns passos que devem ser tomados aí. É louvável o trabalho que muita gente tem feito aqui na cidade, mas precisa ser acompanhado. Nós temos um clube aqui na cidade que passa por alguns problemas. Esse ano caiu para a segunda divisão. É um clube muito bom, é um clube que tem uma estrutura ótima, mas é um clube que dentro da cidade ainda tem um pouco de vaidade com alguns cidadãos, alguns torcedores. Vaidades essas criadas de infância, de confronto, achar que aquele clube é fechado, não é aberto. Na realidade precisa disso. A estrutura dos clubes da cidade, não só da cidade, mas num todo, no Brasil, ela precisa muito urgentemente de um choque de gestão. Não se pode mais hoje pensar num clube só com a tua estrutura física. Um clube ele tem que ter entretenimento, ele tem que estar funcionando de uma forma que beneficie o sócio, porque eu sou sócio de um clube, eu pago ao clube uma mensalidade. Essa mensalidade ela tem que ser revertida em entretenimento, aulas de dança, confrarias, que são aquelas confraternizações. O clube tem que estar te oferecendo isso. Por hoje, o Brasil num todo, não permitir que os dirigentes dos clubes recebam, isso traz um problema, porque quando eu não recebo, eu não me dedico. Eu me dedico ao meu trabalho e faço aquilo ali esporadicamente, a hora que eu quiser, porque não recebo nada por isso. Isso tem que mudar. Tem que mudar porque quando você recebe um estímulo, você fica motivado, você quer fazer melhor, você quer participar melhor. Então, às vezes, quando a gente entra num clube e quer participar, às vezes, das atividades, quer participar de uma evolução no esporte, você tem tido como cara chato. Na realidade, não é assim. Você só quer colocar algumas coisas que está funcionando a nível de Europa e tantos outros. É convidar a igreja para participar de um evento anterior a um jogo de futebol. Um exemplo muito bacana que aconteceu na Alemanha, o padre foi procurado pela diretoria de um clube e o clube sugeriu que 2 horas antes do jogo o padre fizesse a missa. E todos os fiéis fossem para lá, participassem da missa e em troca ganhariam o jogo. Lotou o estádio. Bilheteria top de venda. Isso são ações que têm que ser feitas. Isso surge na nossa cabeça de um dia para o outro? Não, não surge. Isso precisa ter uma reunião que é o brainstorm. Significa uma chuva de ideias. Isso. Também. Você faz uma reunião dessa com todo mundo, vai ter gente que vai falar que tem que botar um tanque de guerra no meio do campo. Vai ter gente que vai falar tudo. Mas você tem que ouvir. Tem que ouvir, tirar o que é bom e ali fazer uma boa gestão. Tanto para a área dos clubes, tanto para a área pública, para os colégios, né? E abrir um pouco mais. Acho que isso não faz mal a ninguém. Você só ganha com isso. Perfeito. Dentro dessa linha que estamos conversando, uma das soluções para a aproximação dos torcedores aos seus clubes, ou dos torcedores aos seus times, não importa, ou de repente aos clubes não tão profissionais como o que estamos dizendo aqui, seria o projeto sócio-torcedor? Sim, o sócio-torcedor é a sacada, né? Você pega o torcedor que está no sofá e faz ele investir no clube um dinheiro. Mas o Internacional é top de vendas, número 1 em sócio-torcedor. Só que na realidade, o Internacional ele tem um sistema que pouca gente conhece. Ele faz por quilometragem. Então, se você mora a 30 quilômetros do estádio, você paga um valor. Se você mora a 60 quilômetros, é um outro valor, 120 quilômetros. Quanto mais distante, mais barato. Então, ele chega a ter um sócio-torcedor a R$ 9,90, que, ao meu ver, seria um sócio-torcedor ao nosso nível aqui da nossa cidade. Porque seria um investimento pequeno, que somado a um monte, daria um valor bem simbólico. Sócio-torcedor tem que ser feito isso. São clubes de vantagens, são benefícios. Às vezes você ir ao estádio e ter uma pessoa te servindo uma pipoca, você não pagar pelaquela pipoca. Qual foi o preço daquela pipoca? Para o clube, talvez um investimento de R$2.000. Para o sócio-torcedor, uma coisa surreal. Vai ficar gravado na memória. Para uma criança que está sentada do lado, vai ganhar uma pipoca para ela vai assistir um filme, ela vai assistir um jogo do time que representa a cidade.
Então isso tem que ser feito no esporte amador, tem que ser feito no esporte profissional, tem que atrair todo mundo. O esporte é isso. O show business, ele acontece dentro do esporte. O showball está aí. Você tem uma final do showball com Beyoncé, com Coldplay. Então é para você ver como que o esporte está envolvendo cada vez mais o entretenimento. Está tornando mais gostoso. Perfeito. E a possibilidade disso ser executado aqui em Nova Friburgo, ela é total? Sim, total. A primeira coisa que tem que ser feita, todos os senhores que estão representando as cadeiras dos clubes, que estão na parte de diretoria, tem que ter medo de perder o poder. Porque hoje a gente tem medo de poder passar o bastão. A gente tem que passar o bastão e ficar ali do lado, conduzindo, mas passar. As pessoas têm medo e fica essa vaidade de clubes, fica essa vaidade de diretorias, de gestores que não são gestores, né? Que às vezes o cara era cabeleireiro a vida toda, de repente assumiu uma parte administrativa dentro do clube porque alguém indicou. Tecnicamente ele não foi preparado para aquilo. Então isso tem que mudar. Mudando essa parte, começa a se ter as ideias, os investimentos, as empresas começam a procurar, porque querem mostrar o seu nome. Qualquer empresa quer estar cobrindo um jogo. Agora, se vem o Flamengo aqui, todas as empresas estão lá, as TVs estão lá. Se vem o Tigres, tem que ter esse envolvimento também. Então, quando se vende isso previamente, se consegue isso. Tem que ter um planejamento. Perfeito. Eu também gostaria de saber, Michael, como funcionaria também a sua avaliação para a motivação da juventude, das crianças, para o esporte amador e profissional em Nova Friburgo? No início do governo, nós sentamos, esse governo atual, né? Nós sentamos numa secretaria, fizemos uma reunião, onde o secretário de esporte momentâneo lá era o Renato Satiro, que por sinal fez um ótimo trabalho, eu parabenizá-lo. E nós tivemos algumas trocas de ideias sobre a questão do futebol. E foi aonde ele se levantou a bola do futebol amador. E aí surgiu a ideia de fazer uma parceria com o Márcio Branco, que é o gestor da SAF, o dono da SAF, né? E ele comprou a ideia. E hoje é o melhor campeonato amador da região. Nível técnico impecável, pessoas que vêm de fora para poder estar jogando e recebem dinheiro, movimenta até, as pessoas conseguem ganhar dinheiro com evento amador. Isso está funcionando. É dali que a gente tem que tirar o exemplo. E trazer para as crianças agora. Em Friburgo nós temos 2 ligas. Não sei por que isso. Uma só funcionaria. Então temos que ter uma e todo mundo se une. E divergência, problemas, sempre vamos ter. Isso não tem como. Todo mundo tem problema. Você tem problema em casa, você tem problema no trânsito, você tem problema com o teu mecânico, no teu trabalho, não tem jeito. Precisa pensar num bem maior, que são as crianças. Nós somos bastidores. Eu, como professor, digo que eu sou bastidor. A criança é o ator ou a atriz principal. Ele precisa ter atenção, ele precisa ter o teu envolvimento maior e os eventos que são feitos para eles, tem que estar tratando eles como clientes, porque quando eu pago uma taxa em um evento de R$30, não me importa, eu sou cliente, então eu tenho que estar recebendo o melhor daquele evento. Tem que ter uma boa educação, tem que ter um bom vestuário, tem que ter uma boa recepção, uma boa premiação, porque eu sou cliente, então eu estou pagando o preço que me estipularam. Agora eu tenho que ter um atendimento adequado. Preciso pensar nisso. E envolver tanto esse futebol amador, que deu certo, que é o da SAF, que é a Copa SAF, e trazer agora para as crianças, para os adolescentes e motivá-los. Porque não adianta você ter um núcleo esportivo no Cordoeira se você não tem uma competição para motivá-los a mostrar aquilo. Vai virar apenas um espaço de treino, começa a desmotivar, o aluno sai, o outro aluno sai e quando vê acaba. É necessário para essa juventude, para essas crianças que você está citando como exemplo aqui, Michael, é exatamente a questão da projeção. Conforme eles mesmos são os atores
principais desta ideia, desta motivação, é necessário que o foco, a câmera, a atenção esteja voltada estritamente para eles, né? Sim, perfeito. A tua colocação é perfeita. A câmera tem que estar virada para a criança. Nós vimos, o Zico teve na cidade, tem uma parceria com um núcleo aqui na cidade e está desenvolvendo o trabalho dele. Hoje foi inaugurado um espaço aqui na Via Expressa com o nome Zico. Eu não sei se você tem percebido, mas a gente está percebendo que ele está rodeando a cidade. Ele está querendo uma parceria, ele está querendo deixar fluir os projetos dele aqui e não tenho visto as pessoas abraçarem. Perfeito. Tem que abraçar, porque o Zico, ele é um ídolo do esporte e nós estamos sem ídolos. Se você pensar hoje em um ídolo do esporte, você vai me citar o Zico, o Ayrton Senna, você vai até chegar ali no Romário e depois você não vai citar mais ninguém. Depois, se for dependendo da idade das pessoas, vai lá no Pelé também. No Pelé. Agora você vai no Neymar. Pô, o Neymar recentemente está sendo julgado aí por corrupção. O Ronaldo Fenômeno, ele teve aqueles problemas lá em boate, que saiu, apareceu. Isso tira o brilho do ídolo, porque o ídolo é uma coisa que é intocável, é uma figura em que você quer se espelhar, quer ser. Ninguém quer ser o Ronaldo Fenômeno com aquele escândalo. Ninguém quer ser o Neymar com aquele escândalo dele. Então a gente precisa de ídolo. Então se tem um ídolo querendo rodear a gente, vamos abraçar. Perfeito, Michael. Eu até gostaria de conversar contigo uma coisa que sempre me passou pela consciência. O Brasil, de fato, sempre foi, de fato, é o país do futebol? Sempre foi ou nunca foi? Como é que isso pode ser analisado, isso, tendo em vista aí o vexame contra a Alemanha? O Brasil, ele é o país do futebol. Só que eu costumo dizer, quando eu dou aula para uns amigos meus, para os alunos, né? Você chega numa classe de alunos, tem um aluno que joga razoavelmente e um aluno que joga muito. Só que esse aluno que joga muito, por ele jogar muito bem, ele começa a faltar o treino, não chegar no horário, perde a explicação que o profissional tem que dar para ele. Então ele começa a ser igualado àquele que está assiduamente, que era bom, não era o craque, mas era bom. Então os dois ficam no mesmo nível. E se esse, que realmente era o craque, não der o feeling para o negócio, o que era razoável vai passar ele. No Brasil aconteceu isso. A seleção brasileira era top, não tinha outra. De repente, o Brasil deixou de investir. Achou que estava por cima, que estava tudo bem, e vamos continuar. Enquanto isso, os outros países começaram a se estruturar, e foram passando. A Alemanha tem um mega investimento. Eu não sei se você tem percebido, mas os Estados Unidos estão investindo muito. O Ronaldinho comprou metade do Strike. O Orlando City foi comprado pelo o antigo dono da Wizard. Da WhatsApp. Então você começa a ver que os Estados Unidos já estão investindo. Enquanto isso, a gente está brigando para ver quem vai ser o treinador, que na realidade não manda nada, porque tem uma diretoria que interfere diretamente no time. Então não adianta mudar a figura que representa, tem que mudar toda a cabeça. O modo de pensar, o modo de trabalhar, é com a criança lá do colégio, investindo nela, investindo na educação, na formação básica dela, é no núcleo esportivo que tem na comunidade, amparada pelo Zico, que está aí nos rodeando e a gente não está percebendo. É isso, é essa evolução. E nós nunca vamos perder esse posto. Estamos perdendo agora momentaneamente, mas ainda dá tempo de correr atrás. Perfeito. Essa questão das Olimpíadas que se aproximam aí no Rio de Janeiro é uma boa oportunidade para alavancar novos talentos, principalmente, claro, pensando no interior do estado do Rio de Janeiro e focando Nova Friburgo? Sim, a Jennifer, nossa nadadora aí, ela recentemente participou de uma competição na França, já foi uma das melhores na competição. Isso mostra que Friburgo tem um potencial muito bom. Nós temos o Marlon Moraes, que é do Muay Thai, temos o Edson Barbosa, que também é do Muay Thai, e temos vários jogadores aqui amadores. Tem o Wellington Peca, que
está nos Estados Unidos também. Nós temos muitos atletas bons. A Olimpíada, ela vai trazer um legado sim, mas não foi plantado nada antes. Nós fizemos uma laje com cimento muito fraquinho, muito fina. Vamos receber uma sobrecarga muito grande de conhecimento, de infraestrutura, só que a nossa base não foi bem feita. Perfeito. Eu tenho uma excelente participação aqui da telespectadora que ligou para cá no 2522-9522, que está à disposição de todos os senhores, todas as senhoras, e também pelo nosso WhatsApp também, que pode ser utilizado para a sua comunicação com a TV Friburgo e o programa Personalidade desta semana. Maicon, a participação é da Vanderlei Oliveira, ela é do bairro aqui de Olaria, e ela diz o seguinte: João, parabéns pelo programa, é bom demais acompanhar a programação, pois sempre estamos sendo bem informados. E este jovem professor tem que ser bem explorado pelos nossos governantes e precisamos de uma educação, iniciando nas escolas do município às 8h30 da manhã e encerrando às 6 da tarde, com aulas e atividades físicas e culturais. E ela termina perguntando o que você acha dessa ideia. Sim, perfeito. Ótima pergunta, ótima colocação. Estava acontecendo aqui pela Secretaria de Educação, eu não sei ainda se continua, alguns professores amigos deixaram os contratos, se perderam, o Mais Educação. Mais Educação era um programa que vem do governo, ele manda para as escolas uma verba, e essa verba tem que ser destinada para atividades extracurriculares. No caso, o aluno ele estuda na parte da manhã, na parte da tarde ele vai para o colégio para poder ter aula de judô, de costura, são várias oficinas que são oferecidas. Não só esporte, mas também a área cultural, a área do artesanato, o teatro no caso. E isso é um pouco perdido, porque te dá a brecha de colocar uma pessoa que é comunitário no trabalho. É legal isso, mas existem profissionais que são preparados para estar passando uma bagagem muito boa para os filhos que estão ali. Às vezes o pai ele não tem uma condição de pagar uma escolinha de futebol para o aluno. Então ele estuda na parte da manhã, na parte da tarde ele fica na rua jogando futebol e pegando todo aquele meio de convívio e formatando assim o teu caráter. Seria muito melhor se ele tivesse um profissional de educação física, um professor gabaritado para poder estar formando o caráter daquele aluno. Esse dinheiro desses projetos, ele é muito pequeno, se eu não me engano acho que é 300 ou 400 reais, para cobrar uma carga horária muito grande de um profissional. Então poucos profissionais querem. Com isso, entra aqueles líder comunitário, o cara é zelador na parte da manhã, na parte da tarde dá aula de futebol. Só que eu não estou dizendo que ele não tem um conhecimento. Até tem, porque nós vimos na TV, você liga a TV, está falando sobre esporte, como treinar, você joga no YouTube, aparece um vídeo, na academia tem vários professores hoje que estão perdendo para o YouTube. O YouTube está ensinando você a malhar e as pessoas estão seguindo isso. Então tem como ele ter conhecimento para estar aplicando. Só que academicamente nós aprendemos algo que vai além do conhecimento técnico, que é toda a parte psicológica, de estar desenvolvendo o caráter do aluno, de estar formando a personalidade do aluno, de estar entendendo psicologicamente como é o reflexo dele. Às vezes o garoto quer aparecer demais, o que está acontecendo com ele? Talvez em casa ele não consiga se expressar, e ali é o momento que ele tem para se expressar socialmente. E quando ele tem essa liberdade, ele quer extravasar. E o professor, que é credenciado, que é gabaritado para poder estar ensinando a ele como se expressar de maneira correta, beleza. Se é um cara que talvez um professor, né, que se diga professor, está ali orientando ele, pode orientar ele de uma forma errada. Então, tem projetos, tem como está funcionando, mas precisa ter fiscalização. Os diretores do colégio precisam estar entendendo essa mentalidade, precisam estar com isso na cabeça, na mesma vertente, na mesma linha de esporte. Sim, para atividade física, mas para educar, para formar atleta olímpico, para te colocar num caminho e dar fruto. Porque não adianta você cortar uma árvore, mas no momento em que não pode. Você tem que podar,
uma educação, né, uma orientação no momento certo, para que dê fruto. Perfeito. Então podemos analisar, avaliar com essa sua análise, com essa sua colocação para os telespectadores, que tão importante quanto não é apenas a realização de colônias de férias esportivas, né? É exatamente a realização do esporte nos 365 dias do ano, né? Sim. O esporte ele tem que estar dentro de você, né? E você tem um local para poder estar colocando ele para fora. Porque, vamos pensar aqui, você está querendo um carro. Pensa numa marca de um carro, você quer ele. Você só vê esse carro na rua. Você quer... a tua esposa engravidou. Você só vê mulher grávida. Então, quando você está com a mente focada em algo, você se dedica muito mais. Então, se você quer que uma criança seja alguém na área do esporte, envolvendo isso com a educação, você tem que estar levando para ela os dois potes, se alimentando de saberes, né, de educação, de conhecimento, de conhecimento mais dinâmico, de parte matemática, ciências, toda essa área, e também levando para ela a alimentação do esporte. Isso ela vai começar a pensar todo dia. Ela vai linkar tanto a parte de conteúdo no colégio, quanto a parte de conteúdo no núcleo, e isso tudo vai deixando ela cada vez querendo mais, forma caráter, torna um cidadão de bem, dá uma pessoa que vá, mesmo que não vença no esporte, vai somar muito para a cidade. Perfeito. É exatamente nessa linha a participação expressiva da telespectadora Gabriela Kinushi, de São Geraldo, que ligou a exemplo das demais pessoas que estão ligando para cá no 2522-9522 e faz a seguinte pergunta: Maicon, como alavancar o esporte nas comunidades carentes para as nossas crianças? Pois elas, as nossas crianças no caso, precisam estar envolvidas no esporte. E aproveito para parabenizar o Grupo SAF, que vem investindo muito no futebol da várzea. Volto a dizer, a participação da Gabriela Kinushi, de São Geraldo. Maicon. Sim, o esporte para a comunidade, ele precisa ser alavancado da seguinte maneira. Coloca-se um professor de educação física, coloca-se uma pessoa que possa estar fazendo um acompanhamento social, porque se eu chego para treinar e um garoto chega com uma chuteira de um valor maior do que o meu, de uma marca maior do que a minha, e o meu tênis é furado, eu me sinto mal em fazer essa atividade. Então, para que tenha uma harmonia de grupo, você precisa ter alguém da parte social também envolvida no projeto. O professor de educação física, ele vai aplicar a parte técnica, a parte tática e a parte psicológica, de conhecimento. Mas isso pode ser muito bem trabalhado também com uma psicóloga, que vai estar orientando esse atleta, essa criança, dentro da comunidade. Então você precisa montar alguns núcleos com essa formatação, de um acompanhamento técnico de um profissional de educação física, de um acompanhamento talvez da assistente social e de um acompanhamento de uma psicóloga. Porque isso gera um acompanhamento múltiplo, que forma muito mais e você consegue entender muito mais qual é o problema daquele aluno. Às vezes ele é agressivo dentro do esporte, talvez ele esteja passando por um problema em casa. Talvez ele não tenha uma chuteira e você, com um acompanhamento social, você pode fazer algumas ações para proporcionar a ele ter uma chuteira, um calçado, uma roupa, uma vestimenta igual àquele que está tendo oportunidade. Porque, infelizmente, nós vivemos essa desigualdade social. Isso precisa ser tratado com o governo. O governo tem que ir para as comunidades, fazer uma leitura. Existem muitos professores que são professores índios. Eles participam de um projeto, mas ficam torcendo para chover. Porque se chover não tem treino. Então tem que parar com isso. O primeiro investimento. Não adianta inaugurar a quadra. Eu posso ter uma quadra na comunidade, mas essa quadra ela tem que oferecer esses 3 segmentos. Você não perde. Dentro desses 3 segmentos, além do horário de treino e tudo mais,
você tem que ter uma competição para poder motivar aquele bairro e aquela criança a participar. Dentro dessa competição, você linka diretamente a quem eu te falei agora, que é o Zico. Ele está rodeando. Imagina você participar de uma competição a nível municipal e no final dela, quem coloca a medalha de campeão no seu peito é o Zico. Então você tem que estar linkando todo esse conteúdo que nós falamos. Tanto a parte de estrutura, quanto a parte de tático e técnico, quanto a parte motivacional. Não adianta você botar uma mega quadra e esquecer do professor qualificado, esquecer do acompanhamento e esquecer do motivacional, que é um evento bem feito, bem qualificado e que não tenha apenas um ano, que faça parte de um calendário. Perfeito. Eu gostaria de passar aos telespectadores do canal 15 TV Friburgo uma informação que nos chega aqui da Prefeitura de Nova Friburgo e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, que estão convidando toda a sociedade friburguense para uma noite especial, podemos dizer assim, que vai ser uma sessão solene em homenagem aos 160 anos do Corpo de Bombeiros Militar, assim bem como a todos os seus integrantes da ativa, reserva, familiares e em especial aos militares que estarão ingressando em sua inatividade profissional. Terão também participações especiais da centenária Banda Sinfônica Campesina Friburguense nos seus 146 anos, que irá brilhantar o evento, e também do artista plástico Felga de Moraes e da poetisa e trovadora Elizabeth Souza Cruz. Isso acontece na quinta-feira, agendem aí, coloquem na sua agenda, dia 30 de junho, claro, deste ano, às 6 da tarde, portanto, uma quinta-feira. E o local onde acontecerá essa noite especial é a sede do Poder Legislativo, mais precisamente a nossa Câmara Municipal, né? A sede do Poder Legislativo na Rua Farinha Filho, 50, localizada aqui no centro da cidade. Michael, eu gostaria de saber um outro detalhe muito particular, tendo em vista você como personalidade do programa desta semana. Você nasceu em qual cidade especificamente? Nasci em Nova Friburgo, morei bem no interior. É engraçado que eu não queria falar que eu morava no interior, né? Porque quem... Quando você fala que nasceu em Friburgo e mora no interior, ele perguntaria em que parte do interior de Friburgo? Então eu fui ali para a região de Conquista, São Lourenço, depois fui para Lumiar, porque os meus pais, eles sempre gostaram muito de morar no interior. O meu pai, ele trabalhava muito com lavoura, hortaliças, jardins, ele sempre foi jardineiro, sempre foi lavrador. E a minha mãe sempre trabalhou muito em casas, tomando conta, fazendo limpezas. E isso soava um pouco ruim no colégio, porque você estuda num colégio no centro da cidade, digamos, um colégio estadual, Jamil. Você vai pegar um ônibus, você vai se deslocar 1 hora de ônibus até em casa. As pessoas perguntavam assim, onde você mora? Eu moro em Campo do Coelho. Você diz um lugar que é mais próximo. Eu morava em Lumiar, onde você mora? Eu moro em Muri. Morava lá em Lumiar, mas eu falava que morava em Muri para ficar mais próximo. Até mesmo por questão de colocação, porque você quer se colocar um pouco mais, você quer estar aparentando um pouco mais, você diz que não mora tão longe, mas sempre morei longe. E hoje, moro no centro, né? Moro aqui no Cônego, próximo ao centro, e me locomovo muito rápido para ir para o centro, mas tenho uma saudade, uma vontade enorme de voltar para o interior, de ficar lá no cantinho, lá em Gaudinópolis, lá em São Lourenço, perto do Rio, comendo aquele aipim, porque pão é ruim demais, você começa a comer pão direto, você acha ruim. Minha mãe me dava aipim de manhã, inhame, eu ficava reclamando, mãe, não tem pão, não tem queijo e presunto, hoje eu passo longe. Então eu quero voltar para o interior, vou voltar, vou arrumar meu cantinho lá no cantinho de Gaudinópolis, ou então ali para o lado de Boa Esperança, eu quero ficar lá. É possível desenvolver projetos esportivos unindo o Nova Friburgo de ponta a ponta, norte, sul, leste, oeste? Sim, é possível sim. O esporte ele é amplo. Você consegue levar, você pega uma bola e joga na rua, vai ter gente perdendo o tampão do dedo, mas quer jogar futebol. O que precisa é você ter um motivacional. No caso, se você tem Rio Bonito, tem crianças lá. São Pedro, tem crianças lá. Gaudinópolis,
ali Santiago, Muri, Macaé, Vargem Alta. Se você junta essas crianças regionais e faz alguns núcleos esportivos e bota uma competição entre eles, seja de todas as áreas forem, futebol, judô, jiu-jitsu, você vai ter um professor que vai ensinar e depois vai requerer todo aquele conhecimento ensinado dentro da competição. Dali você faz uma seletiva em regionais também ali pro lado de Rio Grandina, tantos esses lugares, e depois você faz um municipal. Porque se você talvez colocar um garoto, vamos pensar no futebol, se você coloca um time de Olaria, jogar contra um time lá de Lumiar, no interior, você está pedindo para ter um vexame, né? Porque o time de Lumiar vai perder de muito. Porque aqui você tem, digamos, 50 mil pessoas. Então você tem muitos atletas ali bons. Em Lumiar você tem 5 mil pessoas. Então o time não é tecnicamente tão preparado. Então você tem que fazer o regional, preparar todo aquele evento, né, regional, pensando no cliente. O aluno é um cliente. Ah, mas é público. Tudo bem, ele está pagando por aquilo. Os pais e ele pagam uma parcela de imposto que é destinado para aquilo. Então pense no aluno ali, faça uma competição ali, dali credencie, faça uma competição em outras áreas e faz o municipal. Une norte, sul, leste, oeste. Perfeito. Quando você explicitamente coloca o aluno como um cliente, obviamente acredito eu que você está colocando o esporte como um produto. Como fazer desse produto uma coisa de fato e efetivamente mais próxima do cliente? Sim, o esporte ele é um produto. Tem a venda de camisas. O Flamengo colocou a camisa dele para vender aí, vendeu 150 mil camisas aí rápido. Então assim, o esporte é um produto e a criança é motivada por um produto. Se você chegar para qualquer aluno e falar assim, o que você quer ser quando crescer dentro do futebol? Jogador de futebol. Por quê? Quero ganhar dinheiro e comprar uma casa para minha mãe. Ele está tirando o benefício de um produto. Porque se você vende um produto, você tem o teu lucro. Então, ele quer isso. Agora, o esporte ele tem os dois lados, que é também o lado do produto, mas também que é o lado da educação. Então, você linka isso, tanto o esporte como um produto, como a educação, e você torna o aluno, ele recebendo esse produto de uma maneira educada, com uma boa recepção, ele vai passar isso para frente. É uma corrida de bastão, de revezamento 4x4. Passa o bastão, agora você faz a tua parte, passa o bastão e faz a tua parte. O professor vai fazendo isso. O Bimba fez esse trabalho em Olaria, se foi. Agora, lá no Serrano, tem o Pereira e o Nica, que está lá fazendo o trabalho. Depois o Pereira e o Nica vão passar para outro, e assim isso vai sendo passado. Não tem como parar, porque se parar, há uma regressão. Acontece o que aconteceu com a seleção. Para de investir aqui, a Alemanha vai e passa. Agora, até a gente recuperar isso vai demorar. O Tite vai dar jeito? Acredito que sim. Vai melhorar um pouco, mas precisa trabalhar toda essa mentalidade aqui embaixo. Perfeito. Maicon Gonçalves, professor de Educação Física, pós-graduado em Gestão e Marketing Esportivo. Aproveite a oportunidade, Maicon, já que nós e os telespectadores gostaríamos de te conhecer um pouco mais. Fale um pouco de você, da sua família, nome dos pais, etc. Afinal de contas, esse é um momento nostálgico do programa Personalidade. Sim, o Maicon Gonçalves, ele é simples, veio de família humilde, meu pai e minha mãe trabalhadores, sempre deram um duro danado. A minha mãe disse para mim que talvez não poderia pagar minha faculdade, eu disse para ela que eu iria fazer e aluguei um apartamento no centro da cidade, próximo ao centro, ali na Vila Amélia, e fui me dedicando, fui conseguindo, conquistando, enxugando um pouquinho daqui, pagando ali, e consegui concluir minha faculdade, me casei, tenho uma filha, fiz uma pós-graduação no Rio, me despencando aos finais de semana, sábado e domingo, entrando na sala de aula às 8 da manhã, saindo às 6, ganhando conhecimento, entendendo como que se trabalha um pouco mais com o esporte, entendendo apenas, não estou dizendo que eu sei, porque a gente nunca sabe tudo, a gente é um eterno aprendiz, devemos
Hoje, quando eu vim aqui, eu aprendi muito com vocês. Essa câmera localizada para mim, ela está me ensinando qual é o tamanho, a postura, o local que vai me enquadrar melhor dentro da televisão que está passando em casa. Então a gente tem que aprender isso todo dia. Está aberto para poder aprender. É com essa saga que eu estou seguindo, é com essa ideia que eu estou levando. Às vezes sou chato, aponto, pondero, digo que está errado, mas se a gente não for assim, se o consumidor não reclamar, o produto nunca fica melhor. Imagina o sapato se continuar sendo desde lá de trás. Imagina a chuteira se continuar sendo desde a época da primeira chuteira. Não tem como. Hoje você tem uma chuteira que se ela der um calo, o problema foi dela feito, eles já mandam refazer, já tem que ter um novo cálculo, Isso é evolução. Nós seres humanos também somos assim. Perfeito. Da mesma forma que você muito bem colocou, eu entendo e percebi que você tem o dom da programação neurolinguística e eu te perguntaria, ela é mais forte na educação física ou mais forte na pós-graduação em gestão e marketing? Eu vou te dizer que ela é mais forte em ambos, porque a educação física ela começa a te tirar daquele rola-bola. Quando eu entrei para... Para quem não conhece, rola-bola seria a mesmice, né? Quando eu entrei para a academia, eu achei que era só aquilo, ia ensinar aquilo e como que ia me ensinar a fazer um treino. Na realidade, eles nunca te ensinam, tá? Eles nunca vão falar com você qual é o ângulo que tem que botar o cone. Ele vai te ensinar qual é a musculatura que tem que trabalhar e como você vai fazer isso. Você desenvolve. Dentro da pós-graduação, ele te abre um mercado, porque ele deixa de te colocar em todas as matérias e ele te foca em uma só. Eu escolhi gestão e marketing esportivo, porque a parte de gestão, ela é tudo isso funciona com uma boa gestão. Essa TV, essa casa aqui funciona hoje porque alguém idealizou e começou a fazer gestão. Começou a pegar o dinheiro que estava entrando, começou a comprar um produto melhor, começou a vender um pouco mais a imagem. Então isso é gestão. Para o esporte também é a mesma coisa. Então essa programação, essa forma de colocar isso tudo tem que ser aprendizado de dia a dia. E tu vai entendendo que o professor te orienta, mas a formatação de um bom profissional vem de dentro de você. Eu costumo dizer que todo semestre a educação física em todas as áreas forma vários profissionais. Vários. Poucos são profissionais. Poucos. Assim como várias mães, mulheres, geneticamente, elas são preparadas para ter filhos. Poucas são mães. Poucas são mães. Ter filho é muito fácil. Fisiologicamente, você sai para tomar um vinho, beleza. Mas ser mãe, ter que aturar o choro, ter que acordar de madrugada, isso são para poucos. Perfeito. Da mesma forma que o contrário também é verdadeiro. Sim. Ser pai também é uma responsabilidade muito séria. séria. Nossa, né? Eu sou pai, sei o que é que eu passo. Dizem, né, as mulheres dizem, e não só elas, mas uma verdade verdadeira que nunca se calará, é que ser pai tem que participar também, né? Sim, ser pai é você... Porque o primeiro contato que uma criança tem, tanto o menino quanto a menina até mais. Porque a menina, se o primeiro contato do pai com ela for cercado, né, de carinho, de amor, de atenção, de afeto, isso vai tornar ela uma menina tão encantadora que ela nunca vai aceitar de outro homem algo menor do que ela recebeu do pai. Então isso, consequentemente, tu pode ter certeza que a tua filha vai casar com um cara bom. Porque ela não vai aceitar ninguém que não chegue um pouquinho de você. E para o filho é uma referência. O pai é uma referência. Ele vai ter aquele ato protetor da mãe, né? De proteger o sexo feminino, né? E vai ter o pai como referência. O pai vai ser a referência dele em tudo. Então, se ele é um bom pai, se ele se pondera algumas vezes, se às vezes ele é um leão, mas na maioria das vezes ele costuma sendo ovelha, o filho vai ter isso como educação, como caráter, e a sociedade começa a mudar ali. Perfeito. Eu gostaria até de trocar uma ideia contigo, Maicon. Qual a avaliação que você faz quando um filho é educado dessa forma, aparentemente tendo a cultura de que tanto o pai quanto a mãe são eternos? Podem ser um super-homem ou podem ser uma mulher maravilha. E num curto prazo de tempo, de uma forma inesperada, esse jovem, essa criança, perde a sua mãe
ou o seu pai por conveniências da vida, e fica aquela marca da perda. Quer dizer, não era nenhum super-homem, não era nenhuma Mulher Maravilha. Como trabalhar e como pensar o psicológico dessa criança nessa questão em particular? Na realidade, quando o pai começa a formar a cabeça de um filho, ele começa a mostrar todo o lado de amor, carinho, compreensão, lados espirituais que devem ser acompanhados. Isso é muito bom, porque isso te dá um norte. E em algum momento da vida, talvez possa acontecer uma fatalidade e a criança se for. Vou citar um exemplo muito bom, muito bacana, você falando, eu lembrei agora, existe um aluno meu aqui de Friburgo, e ele agora já está um pouco maior, e não é o meu aluno mais, mas é meu amigo. E a mãe dele teve um envolvimento com drogas. E no meio da vida dele, a mãe dele teve que ser internada, o pai dele era divorciado, foi morar com a outra mulher, e o convívio com ele era muito pouco. A mãe veio visitá-lo, chamou ele para ir a Líder comprar uma peça de roupa. Depois ele me relatou que a mãe dele chamou ele para usar ele como álibi, para roubar, para trocar a roupa em droga. E eu falei para ele assim, e qual é a tua postura com isso? Ele falou assim, eu sei que aquela ali não é minha mãe, então eu estou ajudando ela. Eu sei que um dia ela vai sair dali. Isso é muito bacana, porque lá atrás, quando a mãe educou, formatou com carinho, deixou ele preparado com caráter, em um momento da vida a mãe se perdeu, mas ela caiu, mas ele estava de pé para poder tentar reerguê-la. E está conseguindo, tá? O bacana é isso, é que a mãe está melhorando, está vendo que ele tem se tornado um garoto de bem, perdeu a avó, soube superar, isso tudo eu estou te contando, um garoto de 15 anos. E não tem envolvimento com droga, não tem nada. Por quê? Ele teve um acompanhamento da mãe, foi formatado com o professor, no entanto que nós somos amigos. Ele me liga às vezes, professor, olha, tô com uma namoradinha aqui, queria que você conhecesse. Isso é muito bacana, porque a gente criou um relacionamento. Se eu tivesse deixado ele de lado, porque ele era problemático, porque na época que eu peguei ele foi essa época realmente que a mãe estava internada, porque muitas pessoas querem se livrar do problema. Não, tira ele daqui, porque senão ele vai espantar os outros alunos. E como eu vivo de lucro, eu vou perder o meu lucro. Não, vamos tratá-lo, com calma, não é assim. Pois ele é meu amigo, está virando um ótimo rapaz, a mãe está saindo já do tratamento, está voltando a ficar com ele, porque lá atrás isso foi plantado. Todo esse contato tem que ser muito afetuoso, tem que ser muito bom, muito dinâmico, tem que ter uma troca muito boa. Essa energia, ela se mantém dentro da gente. É como uma bateria. Você carrega, ela está ali. Você vai usando, vai usando, vai usando, vai usando e vamos lá. Carregou de novo, está cheia. Mas a energia está ali dentro. A criança ela não vai perder isso. O espiritual, o lado espiritual, recarrega. Então quando tem esse nicho que é a igreja, o culto, a missa, isso tudo ajuda muito a continuar nessa vertente do bem. Perfeito. Utilizando o seu conhecimento em esporte, vamos fazer um bate-bola agora, faltando 5 minutos para o término do programa. E você falou muito de religião e tudo, eu gostaria de 2 perguntas numa. Você professa alguma religião e para que time você torce? Olha, eu sou batizado na Igreja Evangélica Maranata, com o pastor Renato Gonçalves, meu amigo. Nós temos só horas de gabinete, eu tenho mais que ele de culto com ele. A gente conversava muito, a gente dialogava muito sobre vários assuntos, porque eu sou muito curioso. Daqui a pouco eu vou te perguntar por que você está usando aquele microfone ali e eu estou usando um diferente. Isso é bom, porque te esclarece, né? Time, eu vou dizer que o meu time é o melhor que o seu. Talvez não, mas para mim time é uma coisa diferente, né? Exato. Eu sou flamenguista, gosto muito do Flamengo, apesar... Mariozão é vascaíno, eu sou tricolor, mas tudo bem, tá tudo bom, em família. Tá bom. Ó, o Flamengo só existe porque o Fluminense, né, acabou não tratando ali, o pessoal se sentiu mal, saiu, montou o Flamengo. O Flamengo hoje está bem, tá legal, mas a diretoria tem que parar de juntar dinheiro.
tem que começar a gastar com o elenco, porque tá com dinheiro em caixa, mas não quer gastar. Tem que ter um jogador de nome ali para vender camisa. Perfeito. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua profissão também, mas acredito que a próxima aqui em nossa pauta tem um pouco de ligação, que é o seguinte, falar um pouco de você hoje em dia, claro, nas suas experiências, para que principalmente os nossos jovens possam entender o valor de se ter uma profissão. Sim, profissão você tem que ter, não tem jeito. Você tem que estudar, você tem que se dedicar, ser bom naquilo que você faz e se dedicar ao máximo. Porque nós estamos chegando em uma parcela que ninguém vai querer o mais ou menos. Todo mundo quer o melhor. Hoje em dia você tem um celular de mercado que custa 3 mil, um que custa 150. Pergunte a um adolescente qual que ele quer. Ele quer o de 3 mil, apesar dele ter o de 150. Então nós temos que nos qualificar cada vez mais. Para o aluno, para aquele que está entrando agora no mercado, para aquele que está participando de um processo, seja de vestibular, tanto outro, se dedica. Se dedica ao esporte, paralelamente se dedica ao colégio, à educação, ao cursinho, porque eu li num livro de Laí Ribeiro, chamado O Sucesso Não Ocorre por Acaso. E tem uma frase lá que me chamou a atenção. Quando eu li, eu tinha 15 anos, mas eu tenho 29. E diz assim: sorte é quando preparação encontra oportunidade. Não adianta aparecer para você um teste no Flamengo se você nunca entrou dentro de campo para treinar. Ou no Fluminense, ou no Botafogo, no Vasco, seja lá onde for. Não adianta. Você tem que estar se preparando para quando ter a oportunidade. Perfeito. E avançando aqui, 2 em uma ou uma em 2, qual o seu ponto forte? E, por favor, também o seu ponto fraco. Meu ponto forte? Isso. Meu ponto forte é técnico demais, muito metódico. Eu quero tratar o meu cliente de uma forma muito que ele saia dali satisfeito. Quando eu faço algumas atividades, alguns eventos, eu me preocupo na cor do cordão da medalha, na menina que está entregando a medalha, no horário, no cerimonial, eu me preocupo com tudo. O meu defeito, emotivo demais. Isso não é um defeito, mas para certas pessoas é um defeito. Porque eu lido com o público e esse público tem hora que não utiliza desse sentimento para o bem. Você é emotivo, você acha que você está vendendo isso muito bem para uma pessoa, na realidade você está vendendo para a pessoa errada. Isso te causa um dano. Mas tudo bem, a gente tem que plantar o bem, né? A gente não pode ficar tendo rancor disso. Então, independente de qualquer coisa, eu continuo com esse defeito e com a minha qualidade, que é cobrar muito. Perfeito. E, Maicon, o que te fez ou o que te faz um profissional de excelência? O que me fez um profissional, né? Isso. Foi a minha vivência no esporte. Eu fui, como eu te falei, se você quer comprar um carro, você só vê ele na rua. Eu fui jogar futebol no Rio, participei de um teste, fui pro América e machuquei o meu joelho, justamente num teste bom que eu ia para um campeonato. E aí eu voltei para Friburgo, fui tratar do meu joelho. Já estava com 17, fiz 18, já me ligaram dizendo que não queria mais. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Ou eu posso ser jardineiro, porque meu pai é, ou eu posso estudar. Então eu fui estudar. Mas aí quando eu pensei em estudar, eu não pensei em ser químico. Eu pensei em ser professor de educação física, porque eu vivia do esporte. Então o que me fez ser professor hoje foi a minha vivência no esporte. Perfeito. Tudo que é bom dura pouco. Chegamos ao final do programa Personalidade desta quinta-feira, 16 de junho. Mas Maicon Gonçalves, professor de Educação Física e pós-graduado em Gestão e Marketing Esportivo, por favor, as suas despedidas. Quero agradecer primeiramente ao Mário Zana, que é o mentor, o gestor aqui da TV, pelo convite que me foi dado, suas perguntas, né, com certeza, que foram muito boas. Quero agradecer a todo mundo de casa que viu, que participou, que tem dado audiência ao canal, né, entendido qual é a proposta do canal. É uma TV aberta, aberta para a cidade, né? E meu muito obrigado. A gente vai se ver muito pelas ruas aí. Eu tenho algumas propostas que estou colocando dentro dessa área, que é a área da gestão, que é a área do esporte. Quer pensar no aluno, quer pensar no cidadão que não tem uma condição de dar talvez um treinamento adequado, um judô, jiu-jitsu, futebol para o filho, e proporcionarmos.
e vamos trabalhando. Algum abraço, alguém especial, Abraço para minha família, né? Meus pais, minha esposa, minha filha, que, com esse frio só quer ficar agarrada, às vezes, quer ficar no colo o tempo todo. Mas, filha, obrigado por isso. Tem uma personalidade ímpar. Se eu não tiver comigo, grita, os vizinhos acordam. Agradecer a todo mundo no meu dia a dia, né? Os meus amigos, né? As pessoas que estão ali comigo, estendendo a mão, acreditando no que a gente tem defendido. E é assim, é um dia após o outro e vamos conseguir. E da nossa parte, não poderíamos deixar de mandar um abraço também para o West Máquinas, não é isso? Sim, meu sogro, gente boa. Vascaíno. A gente, apesar de ser oposto em time, a gente joga do mesmo lado. Uma pessoa muito boa, uma pessoa ímpar, que tem feito muito pela cidade, apesar de não ser da cidade, tá? Perfeito, isso é bom. Bibarrense. Gente, chegamos de fato ao final do programa Personalidade. Entrevistamos no programa desta semana Maico Gonçalves, conforme eu tenho falado e repito, professor de Educação Física e pós-graduado em Gestão e Marketing Esportivo. Pelo que eu percebi, e vocês, telespectadores, perceberam, é mais um profissional entrevistado aqui no programa Personalidade que não caiu de paraquedas. Agora, amigos, voltamos na próxima quinta-feira, sim, agendem aí, quinta-feira, dia 23 de junho, a partir das 8 da noite, claro, ao vivo, aqui no Canal 15, o seu canal, o canal da família friburguense, com uma personalidade da nossa cidade ou região, e acompanhe as nossas reprises dentro da grade de programação aqui na TV Friburgo. Obrigado pela audiência e um abraço a todos. Vai. A TV Friburgo apresentou mais um programa líder em audiência. TV Friburgo, a TV da família friburguense. Nova Friburgo e toda a região passa por aqui. Se liga na TV Friburgo, a TV da família friburguense. 2522-9522